Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês que gostam de aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos começar mais uma aula nesta feita, a segunda lição que vamos trabalhar aqui com vocês. Muito bem, vamos nós. Olha só, o reino dividido de Jeroboão e Roboão. Para você entender melhor, eu aconselho você fazer um croquis, como eu vou fazer aqui, para você colocar em sala de aula. Pode fazer na folha de papel ofício ou emendar a folha de papel ofício, para quando você for dar a aula na sua sala, na sua classe, você apresentar para eles. Porque estamos falando do reino dividido. E na cabeça do pessoal, tem dificuldade de nomes de reis, profetas, reinos inimigos e período. Então eu quero facilitar com você esse primeiro momento, trazendo algo bem pedagógico, tá bom? Vamos lá? Olha só, primeira coisa, uma linha reta. Depois, sobe aqui, e aqui, ó, faz isso, ó. Passa para cá, passa para cá. Inicialmente aqui, ó, bota mais uma linha, outra e outra. Por que isso? Vamos agora ver? Aqui você vai botar 1050. Aqui você vai colocar 1010. Aqui 970. E aqui 930. Isso aqui são períodos antes de Cristo. Tá bom? Antes de Cristo. Vamos mais ainda? Aqui você vai colocar 722. Aqui, 586. Muito bem. Por que essas datas? Você vai saber. Data de 1050 a 1010. Primeiro reino, Saul. Segundo reinado, Davi. Terceiro reinado, Salomão. Ok? Então vamos lá. 1050, 1010, 970 a.C. Primeiro reinado, Saul. Segundo reinado, Davi. Terceiro, Salomão. Eu chamo isso aqui de Reino Unido. Aqui nesse Reino Unido, nós temos esses três. Com Salomão, que é a lição que nós vamos estudar, houve uma divisão. E qual foi a divisão? Aqui em cima nós temos Jeroboão, filho de Nadab. Jeroboão. E aqui embaixo, filho de Salomão, Roboão. Muito bem? Agora, eu quero identificar quem foi o último rei do Reino do Norte. Foi Oséias. Oséias. E quem foi o último rei do Reino do Sul? Foi justamente Zedequias. Zedequias. Vai vendo aí, pessoal, tá bom? Oséias, o Jeroboão, Roboão, Zedequias. Primeiro e último, tá bom? Sim, mas como é que faz essa divisão? Vamos lá. Quando Salomão morreu, dividiu o reino. O reino de Roboão foi chamado de Reino do Sul. Reino do Sul. Ficou chamado como Judá. E a capital, Jerusalém. E o Reino do Norte ficou como? Reino do Norte ficou Reino do Norte. E aqui o nome ficou conhecido como Reino do Norte, Samaria, capital. Samaria. Vá anotando aí, pessoal. Tá pegando aqui direitinho a aula. E o nome ficou Israel. Tá ok? Israel ficou sendo chamado agora em todo o livro de Reis, Samuel, Reis e Crônica, vai ficar com essa designação, tá bom? Em alguns momentos você vai entrar um outro nome, como Efraim, mas pega Israel, capital Samaria, Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Vamos para o final agora. Aqui no final, o reino, ele é finalizado com Salmanasar, que é o reino assírio, que entra e destrói o reino do norte.
ainda vai durar cerca de 100 anos, 150 anos ainda aqui, para o reino do sul ser destruído. E o reino do sul, então, passa a ser destruído por Nebuzaradã, que era o general de Nabucodonosor. Que é isso aqui? Babilônia. Babilônia. Então, o reino do sul é destruído no período do rei Ezequias. Reino do norte no período do rei Oséias. Agora, eu coloquei aqui para vocês datas, coloquei nomes de reis. Vamos agora para os profetas? Olha só. Primeiro profeta aqui, Samuel. Lembra de Saul com Samuel? Natã. Natã. Com quem? Com Davi. E Salomão, já no finalzinho aqui, vai aparecer quem? Aías, que na verdade é o profeta, que profetiza para Jeroboão, na qual vai rasgar suas vestes e dar a ele 10 pedaços de suas vestes novas, para que tenha o reino do sul. Muito bem, o que é que nós temos ainda? Vamos caminhando aqui agora. O último profeta do reino do norte foi Oséias. Cuidado para não confundir Oséias rei e Oséias profeta. E o último profeta do reino do sul, quem foi? Profeta Ezequiel, na qual, quando o reino do sul é destruído, é levado para o cativeiro Ezequiel, que passa a ser o profeta nesse período. Não confundir com os profetas pós-cativeiros, tá bom? Muito bem. Até aqui estão entendendo bem, pessoal? Se não, volta o vídeo e eu vou explicando passo a passo. Outra coisa interessante que vocês estão vendo aqui, dentro dessa divisão que eu estou fazendo, como vocês estão vendo aí, temos ainda um outro dado, que é os reinos do norte. Foram quantos? Foram 19 reis. Diga lá seus alunos, viu? No reino do sul, 20 reis. Você pode fazer uma pergunta a seus alunos. Quantos reis reinaram no reino do norte? Resposta, 19. E no reino do sul, 20. E o total, 42 reis em Israel. Outro detalhe interessante, pessoal. No reino do norte, todos os reis foram maus. Nenhum prestou. No reino do sul, houve entre reis maus e bons, tá bom? Dando destaque para Davi, dando destaque para Josias, rei na qual não há pecado nenhum sobre ele, enfim. Então, esse é o mapa, pessoal, para você iniciar a sua aula. Não comece a sua aula sem dar um esboço de datas, questão cronológica, nome de reis, nome de profetas e nações ou impérios que destruíram o Reino do Norte e o Reino do Sul, tá bom? Quando eu boto o Reino do Sul, na verdade, no mapa geográfico, o Reino do Sul fica em cima e o Reino do Norte fica embaixo. Eu fiz assim para dar uma diferença entre as 10 tribos do Norte e no Sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. O restante no Reino do Norte. Então, pessoal, creio que nesse primeiro momento da nossa aula, deu para entender, eu espero, toda essa diagramação nesse período que nós estamos trabalhando aqui, e creio que didaticamente, você copiando, pode colocar numa folha de cartolina ou papel ofício, tá bom? Vamos agora para a nossa aula teórica, em trabalhar ponto a ponto. Vamos nós? Aguardo vocês. Muito bem, pessoal. Olha, estamos aqui depois daquela aula que foi colocado bem didático, bem arrumadinho aí, para você fazer depois, né, numa cartolina, num papel ofício. Creio que vai ajudar muito a você a, em sala de aula, ministrar esta aula, tá bom? Outra coisa, pessoal, não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, se inscrever, dar um like, tocar o sininho, fazer comentário. Eu lhe garanto uma coisa, eu respondo a todos os comentários, tá bom? Então, vamos lá para a nossa segunda lição com o título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Muito bem? Todos prontos? Vamos começar então a nossa aula, pessoal. Desde já quero agradecer
as mais de 1000 visualizações que houve o primeiro vídeo. Creio que a aceitação está sendo muito boa e Deus tem me dado esse tempo, apesar de viajar tanto, para ministrar também para a Escola Bíblica Dominical. A nossa formação em Teologia e História, quando pega temas como esse, que mexe muito com o lado histórico, facilita muito, porque eu vou em busca desse conhecimento que Deus tem nos dado na academia e trago para cá para a gente socializar, democratizar esse conhecimento, levando para outros o conhecimento da palavra de Deus, a fim de que cada um possa reverberar esta aula sobre seus alunos, tá bom? Vamos lá então. Na lição dominical, eu vou dividir ela aqui na introdução, o primeiro ponto, o segundo e o terceiro. Quero acompanhar exatamente como está na lição. No EBD Simples Assim, tem que ser de fato simples assim, fazendo jus ao nosso canal no YouTube, tá bom? Simples assim. 3 coisas, ou melhor, 4 coisas eu quero colocar na introdução. Leve em consideração o que eu vou dizer agora, pessoal. Primeiro, antes de tudo, ore. Vou repetir. Antes de tudo, ore. Principalmente quando é para tomar uma decisão. As pessoas, às vezes, fazem as coisas por emoção. E isso pode causar perdas, prejuízos, prestações e preocupação. E isso, pessoal, acontece muito no nosso dia a dia. Acima de tudo, de qualquer coisa, de qualquer iniciativa, ore primeiro. Eu, quando fazia o curso da Universidade Federal, todas as provas que eu ia responder, eu orava primeiro ali baixinho e Deus sempre me deu graça. Fui aluno muito requisitado para dar aula depois, pois Deus sempre me deu graça, porque eu sempre orei primeiro. Segundo, decisões precisam de orientações. Vou repetir. Decisão, ou melhor, decisões precisam de orientações. Não tome uma decisão sem primeiro ter uma orientação, melhor ainda, de Deus. Orientação de Deus para tomar uma decisão. Jamais tome decisão na vida sem que tenha um referencial de orientação. Isso também pode lhe causar prejuízos. Terceiro, conselhos precisam ser avaliados. Repetindo, conselhos precisam ser avaliados. O problema é que a gente recebe conselhos e não passa por um crivo para a gente selecionar se é bom, se não é, se é produtivo, se não é, se realmente é a coisa certa a fazer ou não. Então, todo conselho precisa ser avaliado antes de adotá-lo como conselho. Quarto e último, toda transição de um governo, de um reino, de uma presidência, de uma diretoria, sempre levantará os que não apoiam. Repetindo, toda transição de um governo sempre levantará aqueles que não apoiam. E em todo o tempo na história da humanidade, ainda que seja filho, levantará pessoas contra, ainda que ele possa indicar alguém, sempre é da natureza humana, gente. Em toda a história da humanidade, fora e dentro da igreja, sempre haverá os que são a favor e os que são contra. E aqui nós temos um prato cheio dessa divisão que houve, e aí sempre havia um grupo insatisfeito por não aceitar um reinado na qual o grupo do Reino do Norte não era contemplado, especialmente pela Casa Real. O filho que assume não leva em conta os traumas, os sofrimentos, como o abandono do Reino do Norte. Só tinha projeto para o Reino do Sul. E o Reino do Norte, como é que ficava? Vamos pensar agora a nível de Brasil, em relação a Sul e Sudeste e em relação a Norte e Nordeste. Faça então a sua análise, daí dá para perceber o que é que acontece aqui nesse período que nós estamos trabalhando no Reino do Sul e o Reino do Norte. Vamos mais à frente? Bom, primeiro ponto da lição, temos então 2 tópicos no primeiro ponto. Qual é o primeiro?
Primeiro ponto, nós temos as principais causas da cisão ou divisão. E aí, pessoal, bem pedagogicamente, para você passar para seu aluno, faça exatamente como eu estou lhe ensinando aqui, tá bom? E aí você vai dar certinho para ele este ensinamento, não vai lhe deixar dúvida. Primeira questão, já coloque logo de frente. A carga pesada de Salomão como rei sobre o povo em Israel. E aí vem então o que nesse primeiro ponto? Obras faraônicas, obras caríssimas, obras que oneraram o tesouro real, obras estas que custou muito caro para a casa real, de maneira que eram obras caríssimas. E isso, sem dúvida, ia pesar bastante no bolso do contribuinte. Segunda coisa é que as construções e projetos arquitetônicos não tinham limite. Você está pensando que a obra do templo foi a única interessada por Salomão e todos da casa real? Lê de engano, Santos. Não ficou nisso não. Ora, quando você tem um conjunto arquitetônico que é o templo de Salomão, você precisa embelezar ao redor. Você precisa da tônica arquitetônica judaica em torno do templo. E isso foi muito caro para Israel. De maneira que aumentou os tributos. Os impostos eram caríssimos para ostentar a glória do reinado de Salomão. Ou seja, os últimos anos do reinado de Salomão, já estava o povo na sala da UTI agonizando, porque ninguém aguentava mais manter seu projeto arquitetônico sem limite. Então o que é que acontece? Isso resulta em impostos pesados, em impostos caríssimos, de maneira que Salomão vai deixar um legado para o filho Roboão de continuidade de um reinado de ostentação. Para isso teria que ter uma intervenção para que o povo pudesse agora se voltar para a casa real. Lá na frente eu vou explicar o caso de Jeroboão, que antes tinha sua afinidade com Salomão. Tinha ali os dois algo muito em comum em prol de um projeto em Israel, mas depois é que vai haver a cisão. Mas nesse período aqui, os impostos são pesadíssimos. E o filho de Salomão não teve a habilidade política de levar um projeto de satisfação, não somente para o próprio do Reino do Sul, como também para o Reino do Norte, que até então não havia essa divisão. Mas, como vocês bem sabem, que a linguagem que o filho usa, né, que isso está notório no capítulo 12, o versículo 10 e o 14, que assim como meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigareis com escorpiões. Olha só, essa questão de castigar com escorpiões é porque na ponta ali haveria então um pino, né, como se fosse representação da cauda do escorpião, que ia rasgar o tecido epitelial daqueles que ia se submeter a esse braço de ferro de Roboão. Então, pessoal, já percebeu que na linguagem do filho não tem acordo, não há consenso, não há união. Algo vai estourar, a ruptura vai acontecer. Então, temos agora, de fato, a divisão do reino. No segundo ponto, né, desse primeiro tópico, as principais causas, você vai ter outra coisa mais séria. É que o autoritarismo de Roboão, ele é herdado do próprio pai Salomão, que colocava pesados impostos, exigia do reino para ostentar. O filho vai herdar não a sabedoria do pai, mas vai herdar o autoritarismo, essa forma ferrenha de colocar impostos pesados no povo. Então,
A região do norte foi a que mais sofreu, como o templo e a estrutura do palácio real estava na parte sul, tudo era voltado para a parte sul. Poucas coisas, talvez nada, era feito em forma de arquitetônica para a parte norte. Só a parte sul tinha tudo isso. Então a parte norte já vinha dando sinais de divisão, sinais de descontentamento para com o reinado de Salomão. O filho não soube aproveitar o momento para unir o reino do sul com o reino do norte. Logo, as 10 tribos já tinham em mente planos para não fazer mais parte desse reinado, desse governo. Então, a tribo do sul era a tribo contemplada por Salomão e Roboão. Benjamim e Judá tinham todos os privilégios. E é nesse momento em que o líder chamado Jeroboão, que é nomeado para representar os 10 tribos do norte, vai exatamente a Roboão para que haja ali um acordo de cavalheiros, acordo esse para que o norte também fosse contemplado. E a outra coisa seria baixar os impostos que estavam altíssimos. Tudo isso era uma forma de juntar o útil com o agradável, mas em vez de ter alívio, tem peso. O grupo das 10 tribos do norte buscava alívio. Da parte do sul, no nome de Roboão, houve peso. E aí então, pessoal, nesse peso todo vai acarretar, sem dúvida, a divisão. Vamos partir então para os conselhos. Os conselhos dos anciões apontavam para unificação. O conselho dos jovens apontavam para jugo pesado. Roboão se mostra um líder muito fraco. Se mostra um líder de mão de ferro. Um líder que não teve a habilidade de governar o que seu pai passou. De maneira que a rebelião é inevitável. Não tem como. Então, parte agora a formar o reino do norte, dividido com o reino do sul. Segundo ponto da nossa lição, erros de Roboão. Vamos agora pontuar. E eu coloquei esses erros, pessoal, que ainda são um continuívo na vida de muita gente que está aí na liderança, que está presidindo. Quem tomar o caminho de Roboão sempre vai ter dificuldade para estar à frente de uma liderança, de uma presidência, de uma diretoria, ou até mesmo de um superintendente de escola bíblica dominical, ou até mesmo você que é professor. Toda liderança, acima de tudo, precisa de humildade, mansidão, temperança, desenvolver a inteligência emocional, autocontrole. Você precisa ter isso. Senão, você vai estragar a sua liderança. É o que acontece aqui com Roboão. Quer ver? Ele repete os erros do próprio pai. Em vez de ele aproveitar o momento, ponderar, ouvir os gritos da rua, das praças, das avenidas, ouvir quem está do lado ponto, do parte do norte, sofrendo, escutá-lo. E além de escutar, tomar uma decisão, para que não haja divisão, pessoal. Mas infelizmente não foi assim. Então o que é que acontece? Pense agora o que vai acontecer. A divisão do reino do norte com o reino do sul vem por causa do orgulho do próprio Roboão, pois não quis ouvir o conselho dos anciãos. E qual era o conselho dos anciãos? Olha só, que pedido sábio, saudável, um pedido coerente. Se perde muito por não ouvir esses homens mais velhos, porque tem a sabedoria. Olha o que eles vão dizer. Se hoje fores servo desse povo, parece que quando ele ouviu a palavra, ser servo de quem? Servo desse povo, eu sou o rei. Calma, deixa eu terminar o conselho.
Repito, se hoje fores servo desse povo e o servires, serve, calma. Escuta, servi a este povo e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, não seja áspero, não agrida por palavra, mas boas palavras com mansidão, caráter da liderança, todos os dias serão teus servos. Percebeu que sabedoria extraordinária deveria reverberar até hoje na cabeça de líderes que querem liderar com a graça de Deus. Olha que coisa linda. Se tu fores servos dele, ele lá na frente serão teus servos. Olha o que Jesus vai dizer. Eu vim para servir e não para ser servido. Meu Deus, peca e erra terrivelmente presidentes, diretores, superintendentes, reis, rainhas que querem ser servidos. Está errado. O conceito divino de política é para servir e não ser servido. Agora, à medida de que as pessoas estão servindo a você, logo lá na frente será servido naturalmente, não por imposição, não porque você força. Então, pessoal, ensina teus alunos que eles lá na frente vão galgar algo surpreendente na vida, vai ser um diretor de uma empresa, vai ser um presidente, vai ser um pastor. Primeira coisa no coração, servir. Você está para servir, não ser servido. Se Jesus, que é o exemplo maior, serviu, imagine nós. Por isso que há um livro muito bom, de Jane Akers, O Último Degrau da Liderança. Livro extraordinário, O Último Degrau da Liderança. E na capa do livro, sabe o que é que tem na capa do livro? Jesus lavando os pés dos discípulos. Imaginem vocês esta imagem, pois Roboão não tinha nenhuma sensibilidade, não tinha autocontrole, não tinha a acessibilidade que deveria ter um líder com seus liderados. Infelizmente, perdeu uma grande oportunidade de manter o reino unido. E o que é que vai acontecer? Sem dúvida, ele vai escolher ouvir os jovens. Olha o conselho dos jovens. E os jovens que haviam crescido com ele falaram: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimos o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Olha lá, sobre nós tu alivia. Assim lhe falarás: meu dedo midinho é mais grosso que os lombos de meu pai. Já imaginou agora que conselho? O meu dedo midinho, teu dedo midinho, seja mais grosso, mais pesado do que os lombos do teu pai. Gente, isso é loucura. Quem está assumindo a presidência, assumindo a EBD, assumindo a diretoria, não pode falar essas asneiras, essa loucura. Como é que você vai assumir uma coisa com um jugo pesado desse? Quem vai te seguir? Se tu estás assumindo assim, imagine como será o decorrer e o final desse teu reinado, dessa tua presidência, dessa tua diretoria, dessa tua superintendência. Gente, isso é loucura. Não se procede dessa forma. O segundo ponto vai nos dizer: os maus conselhos dos amigos. Olha o que vai acontecer. E era amigo, viu gente? Não é inimigo não. Os amigos que nasceram no palácio, os amigos que viram ele crescer, aconselharam dessa forma. Coisa horrível para se manter uma união, se manter um reino estável. De maneira que isso nós temos que aprender nos dias atuais, pessoal. Nós temos amigos, mas amigos não é somente para dizer: faça isso, faça aquilo, você está certo. Não, amigo também para dizer: você errou, você não deve fazer isso. Mas tem gente que é amigo do outro só para agradar, em busca de posição. É os chamados bajuladores. Esses tais, para ele haverá justiça também de Deus, porque Deus odeia bajuladores.
Porque o bajulador não age por razão, age por emoção. E às vezes a razão é a serviço do seu emocional, ou a serviço de se dar bem diante daquele que ele quer proteger, ou sempre levar palavras boas, sabendo que isso será prejudicial para o conjunto de tudo aquilo que está sendo empreendido na sua liderança. Leve em consideração, pessoal, isso aí é muito sério. Olha o que vai dizer o terceiro tópico aqui, pessoal. O cuidado com os conselhos. O orgulho tem sido a ruína de muitos líderes. Pessoal, quando eu transito nesse meio de diretores, presidentes, superintendentes, professores, pelo amor de Deus, eu nunca vi tanta gente com problema mental, com problema psicológico, de orgulho inflado. Pessoas que a gente olhando para ele, não tem praticamente muita coisa para se aproveitar, mas se acha o tal, o grande, o poderoso, aquele que sabe. Só ele que prega, só ele quem dá aula, só ele que ensina, só ele é o melhor. Gente, pelo amor de Deus, não está aprendendo com o maior líder que já passou por essa terra, que é Jesus. A liderança de Cristo tem 3 coisas que a gente precisa colocar em prática: ser manso, ser humilde de coração e, acima de tudo, saber amar as pessoas. Aprenda essas 3 coisas: mansidão, humildade e amor. Você nunca vai errar como líder, como presidente, como superintendente, como diretor. Ora, olha o que a Bíblia vai dizer. O orgulho precede a queda. Todo orgulhoso vai quebrar, vai cair, vai se afundar. Porque no reino de Deus não tem espaço para orgulhoso. Chega a dar sede. O orgulho tem sido a ruína de muitos líderes. A Bíblia vai dizer para nós, 16 e 18 de Provérbios: o que confia no próprio coração é insensato, louco. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Vai salvar sua família, salvar seus amigos, salvar sua presidência, salvar sua diretoria, salvar sua superintendência, salvar, acima de tudo, a tua própria alma. Porque para o céu o orgulhoso não entra. Para o céu o vaidoso não entra. Para o céu fica tudo. Só entra um coração que ama, perdoa e convive. Olha para mim. No céu só entra coração que ama, perdoa e convive. Orgulhosos ficam aqui. Amém, amados? Me desculpe a franqueza, mas eu estou cansado. Eu rodo nesse Brasil e vejo muita gente orgulhosas. Vejo muita gente que praticamente não tem nada para oferecer, mas o orgulho é tão inflado que essas pessoas, em vez de somar para juntar pessoas, elas dividem e separam pessoas. Vamos agora para o nosso último ponto da lição. Antes, porém, lembrando que a queda de Roboão é a queda de muita gente. E a queda passa por um tripé. E geralmente a trilogia da queda por causa do orgulho é, primeiro, queda moral. O teu princípio moral é quebrado, porque você não respeita ninguém. Então não há erro maior no princípio moral não respeitar o direito dos outros. Segundo, quebra. Aqui eu coloco a quebra social. Do ponto de vista social, você não terá apoio de ninguém. A quebra social de Roboão foi rejeição de 10 tribos em relação ao seu governo. E hoje tem muita gente rejeitado pelo grupo social em que ele convive. Terceira queda, queda espiritual. Porque é céu de bronze para quem é orgulhoso. Para quem é orgulhoso, há uma quebra espiritual. Não tem a afinidade com Deus, nem tampouco com o Espírito Santo de Deus. É por tua conta e risco. Terceiro e último ponto da nossa lição, pessoal. O reinado e a idolatria de Jeroboão. Gente, nesse ponto,
é preciso rever muitas coisas com relação à palavra idolatria. A rebelião de Jeroboão. Primeiro, quem era Jeroboão? Jeroboão era amigo do rei, aliado do rei, filho de Nadab. Era alguém que estava ali com o rei Salomão, mas sempre querendo que migalhas caíssem para ele dizer: me dê essas migalhas para levar para o reino do norte? Só quer olhar para a capital Jerusalém? Só quer olhar para Judá? Só quer olhar para o templo? Só quer olhar para o entorno arquitetônico? Só tem olho para o palácio? Lembre-se, rei, o senhor também é rei no reino do norte, das 10 tribos. Israel não só se compõe de 2, mas de 10. Às vezes, tem líderes que só olha o grupinho, só olha aquele, só sai com aquele, janta com aquele, almoça com aquele, e os outros, parece que ele só é presidente daquele grupo, só é diretor daquele grupo, só é superintendente daquele grupo, e os demais. Lembre-se que Deus lhe constituiu não para ter grupos, mas para ter todos à sua volta caminhando com você. E aqui está, Jeroboão queria que o povo abraçasse o rei Salomão como ele estava abraçando, mas não foi bem assim. E aí, o que é que acontece? Numa tentativa de golpe de Estado, por assim dizer, o que é que acontece? Jeroboão é jurado de morte. Ele corre, foge. No meio do caminho se encontra com o profeta Aías. E aí Aías, que tem de Deus uma palavra profética, vai dizer a ele: olha aqui, meu filho, estou com as minhas vestes novas. Rasgou as vestes novas de linho, deu 10 partes a ele e ficou com 2. Para que essas 10 partes, profeta? 10 partes das minhas vestes é porque tu serás rei sobre as 10 tribos. Deus está te dando, preste atenção, para não haver um banho de sangue, Deus deu as 10 tribos ao rei Jeroboão. E essas 2 ficam com a minha casa, a casa de Davi, que eu jurei que nunca deixaria de ter rei. Fica lá. Então, as 2 tribos, Benjamim e Judá, mas as 10 tu fica. Então ele corre, vai para o Egito, para não morrer, porque estava sendo perseguido pelo rei Salomão. Mas quando Salomão morre, ele sabe da notícia, sai do Egito e volta para Israel. Só que aí tem um dilema muito grande. E qual é? É que na divisão do reino do norte, que ele está com as 10 tribos, está lá com a sua capital Samaria, vai ter uma coisa mais séria que a gente vai discutir aqui. E qual é essa coisa séria? Ele foi aclamado rei das 10 tribos, porém, trouxe consigo uma coisa horrível. Trouxe o bezerro de ouro. Segundo o estudo da arqueologia e da história egípcia, você vai ter cerca de 3.000 deuses no Egito. Os egiptólogos, eles afirmam que eram divindade antroposomórfica. Antropos, ensina seus alunos, homem, zoô, animal, mórfica é a forma. Então era um touro, metade touro e metade homem. Trouxe para Israel e colocou lá na parte norte de Dan, colocou um bezerro de ouro. E na parte sul, que é em Betel, colocou outro bezerro de ouro. Agora preste atenção. Botou um bezerro em Dan. Segundo os originais, vai dizer que Dan é aquele que lidera, aquele que está à frente. Coloca lá, não Deus para liderar, mas um bezerro de ouro. E pior, em Betel. Sabe que significa Betel em hebraico? Casa de Deus. Na casa de Deus, em vez de ter Deus, estava um bezerro de ouro. O touro Apis, ou Apis. Metade homem, metade touro. Que absurdo! Isso cortou, dilacerou o coração de Deus. Lembre-se, estou aqui numa linguagem antropopática. Atribui a Deus formas humanas. E o que isso vai acarretar? A idolatria foi algo tão terrível. Porque Jeroboão, sabendo que o templo estava lá em Jerusalém, com medo que o povo descesse
ou melhor, que o povo subisse para Jerusalém, porque quem vai para Jerusalém sobe. Já estive lá em Jerusalém, e é por isso que diz é uma cidade compactada, porque todos que vão para Jerusalém vão ter que subir. Por isso que também tem o que nós chamamos de salmos do peregrino. Os peregrinos vão caminhando, do Salmo 120 ao 134, vai subindo até Jerusalém. Então o reino do norte, ele, com medo de que o povo subisse para adorar a Deus em Jerusalém, peraí, eu também vou criar divindades aqui. Não precisa mais descer para Jerusalém não, gente. Não precisa mais subir para Jerusalém não, gente. Aqui nós temos, eu vou colocar um bezerro em Dan e um bezerro lá em Betel. Isto desagradou muito a Deus, porque Deus odeia a idolatria. Foi o maior infortúnio da história de Israel. Foi exatamente a idolatria. Deus abomina a idolatria. Por quê? Primeiro, a idolatria é um ato de ignorância. Deus deu ao homem inteligência, sabedoria. É insuportável aos olhos de Deus a idolatria. E os judeus, desse período em diante, vai ficar uma coisa manchada, uma nódoa. Nos livros de história de Israel, Samuel, Reis e Crônica, eu vou dizer no final, aguarde. Segunda coisa, porque Deus abomina a idolatria, porque não fazem nada. A idolatria, vai dizer Jeremias, é como um pepinal, não fazem nada. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, mão, mas não apalpa, pé, mas não é nada. Nem som sai da garganta. Para que serve uma divindade dessa? Terceiro e último motivo, porque Deus abomina a idolatria, porque tende a ocupar o lugar de Deus no coração do homem. E quando Deus está no coração, não cabe mais ninguém. E o pior, as pessoas estão dividindo o coração onde está Deus com outros ídolos. E hoje haja ídolo para todo lado. Tudo em que seu coração está depositado se torna um ídolo. Quer ver uma coisa? Celular. Meu celular é um ídolo, pode se tornar para você. O que mais pode se tornar? Questão política, meu presidente, meu prefeito, pode ser um ídolo. Tudo que queira ocupar o lugar de Deus no coração se chama ídolo. Não deixe essas coisas ocupar seu coração, porque o coração é 100% fechado em Deus. Aí eu vejo em questões políticas, 100% fechado com fulano, 100%. Não! É 100% fechado com Deus. Não é 100% fechado com A, B e C, não. Amém, meu santo? Nada pode ocupar o coração de Deus no seu coração. Nada. Ali só cabe Deus e mais ninguém. Jeroboão cometeu a idolatria. Qual foi? Trazer o bezerro de ouro do Egito, que já estava lá, na qual Deus abominou, quando lá atrás, em Êxodo, Deus mandou derreter o bezerro de ouro, misturou com água, e os filhos de Israel, quase 3.000, beberam suco mais caro da terra. Sabe qual foi o suco? Água com ouro derretido, ó. Bebendo a própria indignação. Agora, Roboão não fica de fora também não. Tem uma idolatria para Roboão também. E qual é? O seu próprio coração. Como assim, Esdra? Roboão passa a ser também encaixado nesse perfil. Por quê? Porque o seu orgulho é inflado. É o eu inflado. O eu inflado. É como diz o Henrique XIV, Letassi Moá. Eu sou o Estado. Eu sou o presidente. Eu sou o diretor. Eu sou o superintendente. Eu faço como eu quero. Não é assim, não. Porque para chegar aí, teve a mão de Deus. E o mesmo Deus que colocou é o mesmo Deus que tira. Aqui temos um exemplo. Um coração inflado. Deus tirou de Roboão a metade, não. Tirou aqui cerca de 70% do reinado de Roboão. Por quê? Porque não reconheceu Deus na vida dele, em orar, consultar a Deus, ouvir conselho dos idosos para não cometer um erro como esse. E assim tem muita liderança se exaurindo, se desmoronando, se destruindo,
Porque o orgulho inflado, o eu exacerbado. Gente, vamos ficando por aqui, mas acredite, com esta aula que eu termino com vocês, eu tenho que dizer isso aqui no final, pessoal, para você passar adiante. Entre no nosso canal, vai lá no Telegram, nós temos uma rede no Telegram, já tem 200 lá. O link vai estar na descrição do vídeo. Compartilha, passe para os outros professores, para a sua igreja. Precisa ouvir essa verdade, para que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas que estão assumindo a liderança e às vezes sem nenhuma orientação, sem nenhum conselho, fazendo coisas erradas e absurdas. Que Deus abençoe a todos vocês. Que todos nós, domingo na Escola Bíblica Dominical, possamos dar uma belíssima aula em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém? Esse quem vos fala é o professor e pastor Esdras Cabral de Mello.